Hello, brilhosos e brilhosas, boa noite para vocês. Há quanto tempo estamos aqui sem live? Estamos de volta aqui com as lives do Brilhando. Hoje com um tema muito especial e eu tô vendo que tem um monte de gente aí. Aluna, Fran, você tá me surpreendendo, tá? Pelo que depender de mim, você vai ter resultados incríveis. Olha a Nilde por aí, olha a Giza, vamos entrando. Ione, também aluna do Projeto Ela. Dani, Edneia, quanto tempo, Edneia? Mari, Léo, boa noite, good noite. Sweet Air, tudo bem? Boa noite para vocês, uma ótima... A Sweet é uma empresa que tem diversas fragrâncias ótimas e foi criada por uma brasileira, então a gente tem que dar prioridade. Quem não testou ainda, faça o teste. Olá, Patrícia! Tô gostando de ver um monte de gente aqui que já é aluna, um monte de gente nova, querendo aprender coisas novas, tá? Então vamos lá, olha a Giza aí também. Boa noite, Giza! Vamos entrando, pessoal. A Josi acabou de entrar. Então, pessoal, vamos recapitular aqui, voltando para a nossa sessão de lives. O que eu queria que vocês hoje entendessem? Calma aí que meu celular tá meio torto. Vocês gostaram, aliás, antes da gente começar o conteúdo, olha o óculos que vocês votaram que eu fiquei melhor. Realmente tá melhor? Tá melhor ou não? Porque aquele também era velho, né? Pra quem não perdeu a história, o meu cachorro comeu, engoliu, destruiu o meu óculos. Então eu tive que utilizar um antigo que eu usei, inclusive, para construir meus 3 schedules. Eu tava usando um óculos antigo e eu fiz uma votação e esse óculos aqui ganhou, tá? Ele ganhou e me parece bom. Vocês gostaram? Tá tudo certo? Tudo certo? Gostar? Eu gostei. No final eu gostei mais do que quando eu tirei a foto no dia. Mas eu gostei bastante. Então, voltando aqui ao assunto, a gente vai falar hoje sobre... Obrigada, Mari. Hoje a gente vai falar sobre a segunda era. Esse movimento silencioso que está acontecendo nos Estados Unidos há alguns anos, tá? Não é um movimento novo. Mas eu vou explicar aqui para vocês como funciona, o que é essa segunda era, por que ele está acontecendo e vocês vão entender, né? Espero que no final dessa live vocês entendam, compreendam o que é a segunda era e por que vocês não podem ficar de fora. Então vamos lá. Primeira coisa, tem muita gente que fala assim, então, o que é essa segunda era que você está falando? Então eu vou começar lá no início, né? Primeiro, o que eu mais ouço hoje em dia é reclamação de cansaço, dores, helper helper reclamando, apagando incêndio o tempo todo no schedule, na empresa de limpeza. Tem muita gente que fala, Thelma, se for para continuar desse jeito, é melhor ser helper, é melhor não ter negócio. E isso acaba, né, por salientar alguns pontos importantes do negócio de house cleaning, que também pertencem à segunda era. Então eu vou contar um pouquinho da história aqui, de onde surgiu essa segunda era, o que é esse movimento. Tudo começou, né, quando eu comecei no setor de house cleaning, lá em 2016, e eu fui trabalhando como helper, fui trabalhando ali como dona de schedule, e eu fui evoluindo, né? Com a minha visão de negócio, eu fui evoluindo no setor de house cleaning. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Cleaning Authority, que para quem não sabe é uma grande franquia de limpeza americana, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá nessa empresa, eu verifiquei que o house cleaning por si só, ele poderia gerar um lucro muito grande, sem aquele esforço que estava sendo aplicado pelas brasileiras, por outras nacionalidades também que não sabiam de negócio. Então, eu vi sistemas sendo usados, treinamentos, gerenciamentos, hierarquias, processos sendo utilizados para amenizar os problemas do negócio de house cleaning. Então eu via a segunda era já sendo aplicada. Os americanos já fazem isso com louvor,
né? Americano sabe criar um negócio, sabe criar processos como ninguém. Mas o brasileiro sempre acha sistema besteira, seguro besteira, processo besteira, conhecimento besteira. E isso acabou atrasando por décadas o house cleaning para os brasileiros. A gente sempre limpou muito bem, aliás, limpou até melhor do que se deveria, e nunca chegamos no nível de uma empresa americana, nunca chegamos no nível ali de um negócio americano. Quando eu trabalhei na Cleaning Authority, aliás, um pouquinho antes, quando eu trabalhei na empresa de um mexicano, eu via o quão desorganizada era a empresa, mas era muito desorganizada. Não tinha controle de equipamentos, não tinha controle de produto, invoice, às vezes mandava, às vezes não mandava, controle de pagamento, agendamento, era uma bagunça só, não sabia quem ia na casa, quem não ia. Então eu via aquela bagunça, aquela desorganização e acreditava que a maioria das empresas eram assim. Até que eu fui trabalhar na Cleaning Authority e eu vi a diferença. Problemas tinham, tá, pessoal? Se você não quer problema, você vai ser helper e olhe lá. Agora, problemas sempre vão ter, mas lá dentro da Cleaning Authority, eu via como eles faziam para resolver aqueles problemas da melhor maneira. Então, por exemplo, nessa franquia na Cleaning Authority, eles tinham mais de 800 clientes. Na empresa do mexicano, eles tinham entre 100 e 200, tá? Não lembro ao certo o número, mas eles tinham entre 100 e 200. E a desorganização era tanta que dava muito mais trabalho para ter uma empresa de 100 e 200 do que de 800, tá? Então, a segunda era já estava sendo aplicada pelos americanos e eu via o quanto o restante do mercado não conseguia aplicar aquilo. Então eu já fui inserindo, né, diversos fatores na minha empresa, que não era gigante, mas eu já fui, longe de ser gigante, mas eu já fui inserindo ali fatores pertencentes à segunda era para facilitar a gestão. Eu sei que tem muita gente aqui que não quer ter uma empresa milionária, não quer ter uma empresa com faturamento absurdo, mas quer ter um faturamento bom, e ter a liberdade, ter a flexibilidade, ter qualidade de vida. Eu acredito que muitas vezes a gente troca dinheiro pela qualidade de vida. E com o negócio, o intuito de você ter um negócio é que você tenha também qualidade de vida. Então você vai precisar inserir fatores da segunda era, desse movimento que os americanos já fazem com muito louvor na sua empresa de house cleaning. Não é descobrir a roda, não é algo né, de outro mundo, é algo que já existe, mas raramente é aplicado no house cleaning. Então, é sobre isso que é a segunda era, é você trabalhar, ter um negócio de limpeza, porém não precisar estar no braçal, no operacional, para fazer com que esse negócio funcione. Eu nunca conheci o dono da Cleaning Authority. Nunca. Nunca vi nem o dono da empresa. E para os americanos, isso é o normal. É você criar uma gestão, criar processos para que você não esteja no negócio. Diferentemente da mentalidade brasileira, que já fala assim, o olho do dono que engorda o boi. É ou não é? Isso faz pensar que você precisa estar o tempo todo lá no seu negócio para o negócio crescer. E na verdade é ao contrário. É ao contrário. Você precisa sim criar uma estrutura, criar processos para que aquela sua empresa funcione mesmo sem você. Se a sua empresa só funciona com você, tem algo muito errado. Muito errado. E é sobre isso que a segunda era fala. Então é importante a gente entender o que é essa segunda era. Essa segunda era fala sobre a não necessidade da sua presença no operacional da empresa. Na verdade, você só consegue crescer a partir do momento que você sai. Vocês estão entendendo isso que eu tô falando? Estão entendendo? Tudo certo?
Então, essa visão que os brasileiros têm, que a gente tem que estar no schedule, que se a gente não tiver, a casa não fica limpa, isso é uma crença limitante que a gente do Brasil tem, mas que o americano já sabe de qual salteado que ele não precisa fazer isso. Que existem meios, existem ferramentas para que a gente arme a nossa empresa e ela funcione sem a gente. Veja bem, a nossa função em um negócio não é estar no operacional. Se você decide criar um negócio e você quer estar no operacional, aí não é um negócio, não é um negócio que vai escalar, não é um negócio que não vai depender de você. Então, se você quer ficar ali limpando o vaso sanitário, né, indo nas casas, ok, é uma escolha sua. Agora, a partir do momento que você decide criar um negócio onde você quer times, você quer ficar em casa administrando, você quer, por mais que você faça uma supervisão nas casas, você quer ficar de casa, né, fazendo o seu negócio funcionar da mesma forma que você, quando você estava no operacional. Essa é a chave do sucesso de negócios americanos. Vocês conhecem algum dono de McDonald's? Vocês conhecem algum dono ali de negócios americanos que fiquem o tempo todo no negócio? Vocês conhecem? Vocês só vão conhecer se for aquela pessoa ali que tá enraizada no negócio, que não consegue sair dali, que fica em casa doente. Fora isso, né, aquelas empresas que realmente têm um faturamento grande, que têm um lucro grande, pessoas que têm vários negócios, é porque elas criaram esse ecossistema para se retirar do operacional. O operacional tira muito a sua energia. Quem é aqui que vai trabalhar e chega em casa, não quer pensar em captação de cliente, né? Você trabalhou o dia inteiro no operacional, você não quer pensar em captação de cliente, você não quer pensar em marketing da sua empresa, você não quer pensar em estratégia de captação. É ou não é? Quem é que chega em casa da faxina 7 horas da noite e vai pensar em abrir um computador para captar cliente? Me diz aí. Quem é? Quem é corajosa? Quem é corajosa? Solange, você faz isso, Solange? Então eu percebo que tem muita gente que acaba dando muito ali no operacional, acreditando que isso está fazendo o seu negócio crescer. E veja bem, o negócio ele tem fases. Chega uma fase que, se você não sair do operacional, você infelizmente você vai deixar de crescer. Não tem para onde correr, porque enquanto seu corpo está ali limpando o vaso sanitário, aspirando, tirando o pó, você está deixando de pensar na estratégia. E isso acontece com as minhas mentoradas, né, que entram ali na Mop Free, que elas saem do operacional e veem o negócio dela crescer absurdamente, trabalhando muito menos. Então tem a Wayne, tem a Andresa, que saíram do operacional há pouco tempo e elas estão trabalhando absurdamente menos, ganhando mais e não entenderam por que ainda. Por quê? Porque elas conseguiram sair daquela função que você consegue delegar para uma função que só você pode fazer. Ninguém vai crescer o seu negócio por você. E é esse fator que muitas ignoram e ficam anos e anos no mesmo ciclo. Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer isso, e acham que é intuitivo. A hora que eu quiser sair do operacional eu saio. Não é assim. E muitas saem, mas trabalham triplicado. Trabalham pelo administrativo, tapando buraco, trabalham ali na parte estrutural da empresa e acabam trabalhando triplicado e ainda ganhando menos. Ó que legal o Rodrigo. Quando eu saí do operacional, minha empresa cresceu muito rápido. Isso é fato. Eu tô falando alguma ilusão aqui, Rodrigo? Não. E engraçado que isso acontece com todo mundo.
Mas tem muitas pessoas no house cleaning, né? Principalmente as pessoas que estão mais antigas, que acham que você tem que botar a mão do batente ali para crescer. Realmente, no início, você precisa fazer seu nome, mas chega um momento que se você não sair do operacional, se você não der esse passo, você vai acabar com o seu negócio. Por quê? Porque você corre o risco de ter um problema de saúde, você corre o risco de ter um problema de não poder realmente ter contato com produto físico, produto químico, e acabou o seu negócio. Acabou o seu negócio. Se tiver uma helper que trabalha com você e essa helper se machucar, você não tiver seguro, tiver que pagar todos os danos para essa helper, acabou o seu negócio. Acabou. Porque você não pode correr esse tipo de risco na segunda era. Você precisa já se assegurar que você, a sua pessoa jurídica, a sua empresa, está protegida para você alavancar. Ok? Então é muito importante a gente entender que essa segunda era não é intuitiva, como eu disse aqui, não é natural. Hoje eu acordei e vou sair do operacional, né? E pronto, e acabou. Não, se você não tiver uma estrutura, se você não entender como funciona, se você não tiver a mentalidade que a segunda era pede, que a segunda era exige, infelizmente você vai ser uma daquelas donas de schedule que vai ficar tapando buraco no operacional o tempo todo e não vai conseguir ter um lucro significativo no administrativo. É o que eu mais vejo. Ou vai sair do operacional em um momento que não deveria. Então, a segunda era, ela não é uma novidade, tá? Nos negócios. Ela é como se fosse um segundo passo. Porém, no house cleaning, esse segundo passo, principalmente ali entre os brasileiros, esse segundo passo foi muito, muito negligenciado durante anos, durante décadas. Quantas donas de schedule com 50, com 55, com 60 anos vocês conhecem que não saíram ainda do operacional? Thelma, porque eu gosto. Você gosta, mas uma hora você não vai ter querer. Não vai ter gostar ou não gostar. Você vai ficar impossibilitada de limpar e você não estruturou a sua empresa. Você simplesmente ignorou o fato de que pessoas na segunda era, elas crescem muito mais rápido. Vocês viram o Rodrigo falando aí. O Rodrigo, ele falou, depois que eu saí do operacional, eu cresci muito mais rápido. O que isso significa? Agora, o Rodrigo tem muito mais tempo para comer fatias do mercado. Você acha que é justo para Juliana, vou colocar um nome aqui, para Mariazinha, que está lá limpando o vaso sanitário ainda, que está lá aspirando, captar cliente, mexer na questão do marketing, desenvolver a empresa dela, a estratégia dela, em comparação ao Rodrigo, que está em casa pensando especificamente em como crescer a empresa dele? Vocês acham que quem vai realmente comer essa fatia do mercado? Então imaginem a Maria e o Rodrigo, tá? Na mesma localização. Imagina, eu nem sei de onde o Rodrigo é, mas eu vou colocar que o Rodrigo esteja lá no sul da Flórida e a Maria também. Imagina o Rodrigo no sul da Flórida focando em marketing, focando em desenvolvimento, focando ali em treinamento, em expansão, criação de times, e a Mariazinha lá limpando o vaso sanitário, respondendo o cliente com um dedo só, com uma mão só, tirando a luva de uma mão, mexendo na outra, para tentar crescer a empresa dela. Eu dei o exemplo, Rodrigo, na Carolina do Norte, legal. Então imaginem a Maria tentando competir com a empresa do Rodrigo. Qual é o nome da sua empresa, Rodrigo? Eu tenho algumas alunas daí. Então imaginem essa competição. É injusta, né? É muito injusta. Porque não vai ter o mesmo peso. E quem entendeu, como o Rodrigo, quem entendeu como funciona essa segunda era, qual a importância dessa segunda era, vai estar surfando na crista da onda. Que vai comer uma fatia grande do mercado e vai conseguir expandir muito mais rápido. Porque tem gente que tem medo. Ai, Thelma, o lead, né? O cliente hoje, para captar cliente, está muito mais caro. Vai ficar muito mais.
Quando eu comecei a captar cliente, na época eu já achava caro. Imagina hoje que os preços estão 2, 3, 4 vezes mais. Você acha que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos vai estar o quê? Mais barato? Nem pensar. Nem pensar. Então, o Rodrigo, né? Tô dando o exemplo do Rodrigo, ele já vai estar ali na crista da onda, captando, criando times, desenvolvendo treinamento. Vou dar um exemplo, as minhas mentoradas já estão desenvolvendo treinamento, já estão em outro patamar para escalar o negócio delas. Agora imagina quem está começando ali, limpando ainda vaso sanitário, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Ou achando que ela está ali limpando, mas está mexendo no celular, né? Tá sem nenhum horizonte. Quem é que vai ter mais a probabilidade de comer a fatia do mercado e crescer muito mais rápido? Essa pessoa entendeu o que é a segunda era. Acabou aquela ideia que brasileiro ia, ficava 3, 4 anos de helper, conseguia umas casinhas e pronto. Esqueçam isso. Quem já tem schedule, quem já tem uma helper, quem já está ali criando um time, precisa entender o tamanho dessa segunda era. O Rodrigo, quanto tempo você tem nos Estados Unidos? Me fala aí. Me fala quanto tempo você tem nos Estados Unidos, só para eu entender há quanto tempo, tá? É como no Flamengo, outro patamar. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que não é todo mundo que vai entender a segunda era, tá? Não esperem isso, não é todo mundo que vai entender a segunda era. Mas vocês que estão aqui estão interessadas em aprender. Vocês querem saber. Ele tá há 5 anos, mas montou um negócio há 1 ano e meio e você já saiu do operacional. 1 ano e meio e já saiu do operacional. Vocês entenderam que tem pessoas 5, 6, 10, 15 anos e ainda não saíram da limpeza? Vocês entenderam isso? Que vai ser muito mais fácil para o Rodrigo desenvolver a empresa dele e comer essa fatia do mercado? Captar clientes, criar times, treinamento, estruturando a empresa dele, criar processos. Vocês entenderam toda essa questão? Ele tem tempo agora. Tempo é dinheiro, o tempo vai fazer com que ele tenha mais espaço, né? Tenha mais tempo realmente para desenvolver a empresa dele. A Mariazinha não vai ter esse tempo. Vai dar 5 anos e ela ainda vai estar lá limpando. Se ela não entendeu o que é a segunda era. Não, Thelma, tem muita gente que fala assim: não, Thelma, eu vou continuar limpando aqui. Olha esse pensamento, pessoal. Eu quero saber de verdade quem é que tem esse pensamento. Não, Thelma, eu vou continuar limpando aqui porque eu ganho muito mais limpando do que colocando uma helper. Quem é que tem esse pensamento aqui? Sejam verdadeiras. Me conta aí. Quem é que tem esse pensamento? Não, Thelma, não vou colocar uma helper aqui não, porque eu ganho muito mais limpando. Quem é que tem coragem de falar isso pra mim? Me contar essa verdade. Quem é? Solange tem. Terezinha. Terezinha teve filho, parabéns. Já tem um tempinho, né, Terezinha? Foi aluna do Projeto Ela há um tempo aí, engravidou. Eu lembro um pouquinho da sua história. Pessoal, aqui tá tendo um delay nas respostas, né? Mas, Juliana, eu tenho esse pensamento, tentando expandir meus horizontes. Exatamente. A mentalidade de vocês vai guiar para onde o negócio de vocês vai. Ok? Então, se você acreditar que é melhor você ficar no operacional porque você ganha um pouquinho a mais,
você está deixando o seu negócio para trás. Não existe crescimento enquanto você estiver no operacional. Não existe. Enquanto o negócio estiver na fase de sobrevivência, ok. Passou dessa fase de sobrevivência, você precisa delegar as funções operacionais. No caso do house cleaning, é principalmente a limpeza. Se você pode pagar alguém para fazer o mesmo trabalho que você, enquanto você passa a focar na estratégia e no crescimento da empresa, não tenho dúvidas que você deve fazer isso, ok? Então, a partir do momento que você identifica isso no seu negócio, está na hora de você partir para o administrativo, partir para a gestão da sua empresa. E é esse fator que muitas house cleaners brasileiras negligenciam há muitos anos. E os americanos já sabem de cor e salteado. Não é à toa que as empresas americanas são gigantes e os schedules brasileiros estão lá ainda com a dona da empresa, né? A dona do schedule limpando, tapando buraco, com faturamento baixo e achando que ela está ali abalando ainda no operacional. Já que muitas vezes no negócio a gente precisa dar um passo para trás para dar um passo para frente. Quando você está sozinha, eu limpo sozinha e eu vou contratar alguém, eu vou precisar dar um passo para trás para dar um passo para frente. Isso tudo é fase do negócio. É normal ter esse passo para trás para dar aquele impulso para frente, ok? Só o que você não pode fazer é ficar estagnado. Porque se você estagnar, se você ficar no operacional acreditando que aquilo ali vai ser melhor para o seu negócio, porque você vai aumentar um pouquinho a sua renda, isso significa que você não entendeu o que é a segunda era, porque a segunda era é você sair do operacional, aumentar o seu lucro e ter muito mais tempo focado muito mais na estratégia e no crescimento do seu negócio. Negócios grandes não tem o dono dentro dele. Não tem o dono o tempo todo no negócio, controlando o que um está fazendo, controlando o que o outro está fazendo. Você cria uma estrutura, você cria processos para que o seu negócio funcione com você tirando férias, com o seu filho doente, o seu negócio está lá funcionando. Com você doente, se precisar se ausentar, o seu negócio está lá funcionando. E é assim que funciona a segunda era. Essa é uma questão que eu vou tratar, inclusive, eu sei que tem muita gente aqui que está no workshop, tá? Mas essa é uma questão que eu vou tratar com detalhes no workshop da segunda era. Quem aqui já entrou? Me fala aí quem aqui já entrou no movimento silencioso da segunda era, que vai acontecer no dia 23 de fevereiro. Isso aí, onde você quer e onde você vai chegar. Parabéns por ter essa consciência do que você precisa fazer, tá? A Lina já tá, o Rodrigo, ai que legal, Rodrigo. Alessandra, Anabela, nossa que legal, vocês já... Fábio, todas estão no workshop do dia... Gente, é um conteúdo que vai fazer a cabeça de vocês explodirem. Para o Rodrigo, para pessoas que já estão nessa fase de contrato helper, crio mais um time, saio do operacional, não saio, vocês vão, a mente de vocês vai explodir, tá? Bia também, que legal, Bia. Ira, é Ira mesmo o nome? Iraceli. Que legal. Então, vocês, eu tenho certeza que com o conteúdo, tá, que eu vou dar lá no workshop do dia 23 de fevereiro, a mente de vocês vai explodir, tá? Já se preparem porque vai explodir. Porque quando eu tava fazendo o workshop, eu falei, gente, isso daqui não encontra em lugar nenhum. É questão de negócio. Hoje, por exemplo, eu tava fazendo planejamento estratégico né, de uma das empresas e
absurda a quantidade de informação que eu preciso passar, a quantidade de coisas que uma empresa precisa para crescer, mas para crescer mesmo, para que te dê liberdade, né, para que te dê flexibilidade. Você precisa crescer o seu negócio. Enquanto você não criar times, enquanto você não criar uma estrutura ali de funcionários, infelizmente o negócio vai depender de você. E ninguém cria um negócio para ficar preso nele. É ou não é? Eu não crio um negócio para ficar presa nele. Todo mundo cria negócios, tá? Para ter um faturamento bom, que seja bom pra gente, ou excelente, e também ter flexibilidade de ir e vir, liberdade de horário. É para isso, tá? É para ter lucro e mais tempo, e nem é tempo, ter liberdade, né? O tempo, você faz o seu tempo como dona do negócio. Então, esse é o principal intuito para você criar um negócio. Fora isso, não tem motivo. Se você não tá com nenhum objetivo parecido com esse, tem algo errado, ok? Então, vocês vão ter no dia 23 uma aula incrível, um workshop incrível, que eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de vocês e vocês vão conseguir aplicar no negócio de vocês e crescer de verdade, de maneira estruturada e com a mentalidade da segunda era. Porque não pense que é todo mundo que tem essa informação e também não pense que é todo mundo que vai aplicar. E quem conseguir aplicar, quem conseguir entender, né, entender e aplicar, vai sem dúvidas estar surfando a crista da onda, ok? Quantas empresas de limpeza vocês conhecem aí que realmente estão funcionando sem um dono? Me contem. Eu que falo com house cleaners o dia inteiro, posso contar, ó, nos dedos. Nos dedos. Eu imagino vocês, tá? Então, sem dúvidas, vocês vão aprender um conteúdo, vocês vão ter acesso a um conteúdo muito exclusivo que vai explodir a cabeça de vocês, ok? Então, para quem ainda não participou do workshop, né, não entrou no workshop, o link tá no meu perfil, tá na minha bio. Entre, tá? Porque vai ser no dia 23 de fevereiro, às 7 p.m., horário de Nova York, numa sala privada. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa sala privada, onde eu vou fazer uma apresentação para vocês. Vou explicar ponto a ponto, com detalhes, e vocês vão falar: Thelma, verdade, a segunda era realmente existe. Ela precisa ser trabalhada e muito obrigada por passar isso de uma forma clara, porque é um conteúdo realmente que você não vai encontrar em lugar nenhum, ok? Entenderam mais ou menos o que é a segunda era? O que é a segunda era do house cleaning? Com essa onda que você não é para todo mundo, mas que se você conseguir compreender e aplicar, eu tenho certeza que você vai pegar leads mais baratos, você vai criar times, você vai criar a estrutura da sua empresa em um tempo hábil muito menor, né, do que a maioria, e ainda assim conseguir liberdade, flexibilidade com o seu próprio negócio de house cleaning. Então, house cleaning, desde lá na época que eu tinha, né, comecei ali as minhas empresas de limpeza, eu percebi que não era ruim. O setor não era ruim, a empresa de limpeza não era ruim. Mas se você não tiver estrutura, se você não tiver a mentalidade da segunda era, realmente uma empresa de limpeza pode ser um inferno na sua vida. Eu não tô mentindo, né, pessoal? A gente sabe que tem dona de schedule que fica louca diariamente, mas justamente porque ela não entendeu ainda como é um processo. Como é o processo da segunda era. Certo? Ficou claro? Já entenderam o que é a segunda era? Ou mais ou menos? Quem não participou, o link tá na minha bio, tá? Quem não participou ainda, quem não se inscreveu no workshop O Movimento Silencioso da Segunda Era, se inscreve, tá? É um valor irrisório de $57. Vale muito a pena cada centavo
tenho certeza, põe a mão no fogo que você vai se surpreender com todo o conteúdo e como a sua mentalidade vai expandir, ok? Então, para quem já está lá, aguardo vocês no dia 23 de fevereiro. Para quem não está, se eu fosse você, não perdia essa não, porque eu não sei quando vou fazer outro desse tipo. Eu acho que o último que eu fiz tem mais ou menos 6 meses, tá? Eu acredito que tenha sido 6 meses. Então, realmente não é algo que eu faço a todo momento e você não pode perder. Você vai perder um conteúdo que pode mudar a sua vida, muda a vida de família, muda a vida conjugal, porque você vai ter mais tempo. Vai ter mais tempo. Eu vou ver, inclusive, se eu trago mentoradas para falar sobre essa mudança, sobre essa transição, que vocês vão entender o quanto gera mais tempo, o quanto gera também muito mais lucro para a sua empresa quando você começa a focar no que importa na sua empresa, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu não podia deixar aqui de falar um pouquinho sobre a segunda era, que tinha muita gente perguntando: Thelma, que negócio é esse? Segunda era. Espero que tenha ficado claro para vocês. E para quem quer aprofundar nesse assunto, para quem já está naquele momento ali de tô quase saindo do operacional, ou já tô saindo, ou tô indo e voltando, assista, porque esse workshop é principalmente para você, ok? Então, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado aqui a live, ok? A gente possivelmente vai ter uma live na próxima semana, na quinta-feira, que é pra gente sempre trazer temas importantíssimos aqui pro House Cleaning, e eu tenho esse encontro marcado com vocês então na próxima semana também, ok? Uma boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima.